Bom dia, pessoal do segundo, tudo bem? A aula de hoje é continuação das imagens nos espelhos esféricos. Então, só para relembrar, aula passada nós vimos os raios notáveis no espelho côncavo e no espelho convexo, tá? Para construir uma imagem, a gente precisa de, no mínimo, 2 raios notáveis daqueles. Pode ser qualquer um, tá? Bom, eu vou começar explicando a imagem conjugada do espelho convexo, porque ela tem sempre as mesmas características. Então, se eu utilizar 2 raios notáveis, eu posso utilizar, por exemplo, aqui o primeiro raio notável, ó, incide paralelo ao eixo principal do espelho e é refletido passando em uma direção que coincide com o foco tá lá atrás, tá? E, usando aqui um outro raio notável, o que incide pelo vértice, reflete pelo vértice, tá? O que vai acontecer? No espelho convexo, a gente trabalha com os prolongamentos, porque a imagem está sendo formada aqui atrás do espelho. Então, na intersecção dos prolongamentos, a gente tem a formação da imagem. Qual a característica dessa imagem? Ela é sempre virtual, direita e menor que o objeto. Por que virtual? Porque ela é formada a partir dos prolongamentos. Por que direita? Porque ela não é de cabeça para baixo, tá? Ela tá do mesmo lado. E menor. Sempre a imagem do espelho convexo vai ser desse perfil. Lembrando que o espelho convexo é a parte de fora da concha, é aquele espelho que tem dentro de mercadinho, dentro de lojinha, em retrovisor de moto. Ela dá sempre essa característica. Ela amplia o campo de visão. A desvantagem é que a imagem é menor que o objeto, ok? Bom, então vamos para as imagens nos espelhos côncavos. Para o espelho côncavo, a gente tem 5 casos, 5 tipos de imagem. O primeiro, que eu vou trabalhar com vocês, é uma posição em que o objeto vai estar antes do centro de curvatura do espelho. Então, o grande diferencial do espelho côncavo é que os elementos principais, ou seja, o foco e o centro de curvatura, eles estão na parte de dentro do espelho. Então, o posicionamento do objeto faz todo o diferencial no posicionamento da imagem. Então, a gente tem que tomar cuidado. O primeiro caso é o objeto antes do centro de curvatura. Então, para mim descobrir onde que vai estar a imagem conjugada, eu vou utilizar 2 raios notáveis. Primeiro raio notável, eu vou fazer o mais simples, que é incidindo paralelo ao eixo principal, vai refletir passando pelo foco. Então, vocês têm que saber os raios notáveis, gente. Vocês têm que construir. Se você não construir isso que eu estou fazendo, você não vai conseguir aprender. Segundo raio notável, eu vou fazer o que incide pelo foco. Então, eu tenho que posicionar bem direitinho, tudo milimetrado, com uma régua. Não pode fazer a olho nu, senão vai dar tudo errado. Incidiu pelo foco, como é que vai refletir? Vai refletir paralelo. A intersecção tá aqui, ó. A intersecção da reflexão das duas imagens. Como é que vai estar a imagem? A ponta dela, né, a ponta da seta, vai estar aqui na intersecção. Aqui, ó, tá a minha imagem conjugada. Quais as características dela? Ela é virtual ou direita? Virtual ou real, perdão. Ela é real. Por que que ela é real? Porque ela é formada não por prolongamentos, mas por raios de fato efetivos aqui, tá? E do mesmo lado do objeto. Direita ou invertida? Bom, ela é invertida. Por que invertida? Ó, a seta tá de cabeça para baixo. Então, se você é o objeto, tá na frente de um espelho côncavo, se você estiver nessa posição, você vai ver sua imagem pequenininha de cabeça para baixo, invertida. E
ela é menor ou maior que o objeto? Ela é menor. Primeiro caso, tá? Depois eu vou passar para vocês os exemplos, né? Qual é a aplicação disso daqui? A gente pode ter projetor de slide, a gente pode ter câmera fotográfica. Então, tudo isso você tem que se atentar que são coisas que você usa no seu dia a dia, está presente no seu cotidiano, tá? Não é um conteúdo vago. Ah, por que eu tô aprendendo isso, né? Porque você usa isso no seu dia a dia. Vou para o segundo caso agora, que é o seguinte, ó. Eu vou afastar um pouco mais o objeto e vou colocar ele exatamente no raio do espelho, exatamente no centro de curvatura do espelho. E vocês vão ver que conforme eu aproximo o objeto, a imagem afasta e aumenta. Conforme eu aproximo o objeto do espelho, a imagem afasta e aumenta. Então, vou usar aqui os raios notáveis, 2, no mínimo, tá? Se quiser usar todos, você pode, mas não precisa. Você precisa só de 2. Ó, objeto, sai um raio de luz do objeto paralelo ao eixo principal. Nesse momento, você já tem que estar falando junto comigo aí. Incide, paralelo, como que reflete? Reflete passando pelo foco. A gente só está trabalhando com reflexão, a gente não está trabalhando com refração. Agora, segundo raio notável, saindo do objeto, está incidindo pelo foco, né, que ele vai refletir. Ele vai refletir paralelo. O que está acontecendo com essa imagem aqui, ó? Observa que a imagem conjugada aumentou de tamanho e se aproximou. Nesse caso 2, você vai fazer aí bem certinho no teu caderno. A imagem, ela é simétrica ao objeto, porém de cabeça para baixo. Então, real ou virtual? Ela é virtual. Ela é real, perdão. Ela é real. Mesmo caso anterior, real, por quê? Por que ela é real mesmo? Porque ela está sendo formada não por prolongamentos, mas por reflexões que de fato acontecem, não está atrás do espelho. Ela é direita ou invertida? Ela é invertida. Olha, a ponta da seta está de cabeça para baixo. Ela é menor, maior que o objeto. Nesse caso, ela é do mesmo tamanho. Você observa aqui, ó, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. É o único caso de imagem do mesmo tamanho, tá? Pessoal, vou continuar os outros 3 casos no próximo vídeo.